Esse vídeo é para você que está querendo, entre aspas, nos contratar, mas cá entre nós, você vai nos contratar, eu tenho certeza. Bom, primeiro, meu nome é Francine Galeto. Acredito eu que nós já estamos nos falando pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail ou através de atendimento, através de videochamada, ligação ou presencial em nosso escritório. Esse vídeo eu quero compartilhar sobre processo judicial contra a fila do consulado italiano. O que precisa? O que nós vamos ter que fazer? O que você vai ter que fazer? Primeiro passo, você já sabe, um processo, ele depende de uma série de fatores, é um passo a passo. Então, quando você, no momento da contratação, o primeiro trâmite que eu vou fazer para você vai ser o quê? Te orientar para que você faça as tentativas no consulado italiano, por exemplo, de São Paulo, de Minas, Curitiba. Nós vamos fazer aqueles prints, sabe? Por quê? Um processo judicial, hoje, a base do processo, a petição do processo, a gente tem que argumentar que a fila é abusiva. Você sabe que o processo deveria ocorrer via consulado em até 2 anos? Como isso não acontece, nós podemos judicialmente argumentar na Itália, sem você sair do Brasil, tá? Através de procuração, que o consulado não consegue atender em 2 anos. Então, por esse motivo, nós vamos comprovar através dos prints, sabe? Quando você literalmente pega o seu notebook, o seu computador e faz um print, acessa o Prenota-me e faz um print dizendo: tentei agendar e não consegui, vai aparecer uma mensagem que não foi possível. É esse print que eu preciso. Então eu sempre falo, abre ali uma pastinha, um arquivo mesmo no Word e vá colando. Se for São Paulo, um exemplo, eu falo 8 prints. Vá colando ali ao longo das semanas esses 8 prints e depois, quando você ajuntar todos, você me envia, porque vai compor o processo. A outra forma que nós vamos comprovar que não é possível dar entrada via consulado é através do AR. Sabe quando você faz uma cartinha e você vai na agência de correios e a agência de correios te oferece um AR? O AR é um aviso de recebimento, dizendo que a outra parte recebeu o envelope, assinou e você vai receber via correios no segundo momento esse comprovante de AR. Esse comprovante de AR que você vai receber na sua casa, eu também preciso para compor o processo. Esse AR, ele é aquele laranjinha, sabe? Porque ele tem que ser físico. Se for digital, me responda, qual é a comprovação que você recebeu digitalmente? Não tem o nome, se for um AR digital. Então, eu te oriento ao quê? Use AR físico. Todo cliente eu tenho enfatizado, usa AR físico, porque no digital não tem como comprovar. Então, por favor, né, se você é cliente nosso, se você está assistindo esse vídeo porque você vai seguir conosco, então, por favor, AR físico. São esses 2 procedimentos que eu falo para todo cliente no processo judicial. Depois dessa primeira parte no judicial, você vai me enviar os prints e você vai me mandar o AR, se você for um requerente ou se for uma família, me envia todos por correio, o endereço eu passo no segundo momento e eu vou compor o processo. E daí aqui eu vou emitir as certidões, a gente vai analisar junto com o escritório italiano. No segundo momento, ele nos dando ok para essa análise, nós vamos traduzir, apostilar, eventualmente acrescentar algum documento e no segundo momento nós vamos enviar esse processo para a Itália para que o doutor deposite esse processo em juízo. Dando entrada na Itália, nós vamos acompanhar sempre através de um aplicativo, qual eu passo para você também, né? Se você for cliente nosso, né? E se você não for, é só fazer uma pesquisa com o seu advogado ou na internet que você vai encontrar esse aplicativo e nós vamos acompanhando até finalizar a cidadania. Então perceba, a nossa proposta é uma proposta de reconhecimento da cidadania, não é uma proposta de passaporte. Por que eu falo isso? Porque no nosso contrato você vai ver que nós enfatizamos o reconhecimento. Eu deixo lá até descrito no contrato para não passar despercebido que inscrição de AIRE num segundo momento, passaporte não estão inclusos. Mas por último eu quero trazer um assunto que eu não sei se você está acompanhando essa movimentação em outros escritórios ou com o seu advogado mesmo. Nós temos acompanhado uma crescente, um volume altíssimo de novos processos judiciais.
Se estão acontecendo novos processos judiciais, porque não é possível, né? Se você reside aqui no Brasil, por exemplo, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, enfim, não é possível ir para a Itália, porque nós hoje o que vale a pena é o judicial. Então, o volume de processos no nosso escritório mesmo aumentou muito. Imagine o fluxo de processos na Itália. Em Veneza, em Roma. Já imaginou o fluxo? Você já imaginou? Quando for no momento final do processo para o comune transcrever essas certidões, você já imaginou que pode levar um tempinho? Então, aí é que eu quero compartilhar com você. Sabe por quê? Quando nós falamos de comune, eu estou falando de cartório italiano. O cartório italiano, ele vai fazer as transcrições. Existe dinheiro envolvido? É um escritório? Não. O comune vai fazer essas transcrições, ele tem um tempo para fazer essas transcrições e não há como nós ficarmos cobrando o comune, porque eles têm um tempo, eles têm um volume diferente. No Brasil, um comune ele é pequeno e existem várias funções para a mesma pessoa no comune. Então, pode ser que daqui, eu vou falar aí um ano ou daqui meses, vai haver um boom no comune, né? Ou nos comune em geral, com relação ao tempo de transcrição. Então, no meu ponto de vista, quando as diversas empresas de cidadania ficam falando assim, nossa, a cidadania sai em um ano e meio, eu sempre falo que, gente, o reconhecimento, a sentença é provável que saia em um ano, é provável que saia em 8 meses, em determinados casos até 6 meses. Só que depois que sai a sentença, existe um tempo para os trâmites finais no processo e depois da sentença existe um tempo para as transcrições no comune. Então, assim, se nós estamos falando um padrão de famílias aqui no nosso escritório, são de 8 a 10 requerentes maiores de idade, sem contar a criançada no meio. Mas vocês já imaginaram colocando esse volume todo num comune, o tempo que existirá para essas transcrições? Então, o que eu quero dizer, pode ser que leve tempo, tá? Pode ser que seja em meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses ou passar disso. Então, sobre a transcrição no comune, a gente não tem como prever, mas o judicial, né, o acompanhamento nós temos. Seria isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre processo. Se você já é cliente nosso, por favor, deixa um comentário aqui. Eu vou ficar lisonjeada de voltar e ver o teu comentário. Se você não é cliente nosso, se inscreve aqui no canal. Sempre a gente procura compartilhar tema relevante nesse meio dupla cidadania, mas sem sensacionalismo. Vou deixar até um vídeo aqui sobre o projeto Menia, mas sem sensacionalismo. Você só fecha conosco se você realmente achar que vale a pena. Um grande abraço, arrivederci!